Obrigado, senhora presidente, nobres colegas. Realmente, vereador Bressan, agora acabou se ausentando, mas o tema que ele traz hoje é justamente o que comentávamos no grande expediente da semana passada, justamente nas questões das medidas preventivas que vamos ter que tomar daqui para frente. Né, essa drenagem, né, o desassoreamento desses pequenos córregos, até mesmo dos grandes rios, né, o acúmulo de lodo que vamos dizer assim, tomou conta de todos os rios, acaba por prejudicar sobremaneira, né, as cidades que alagaram. E falávamos desses pequenos rios, aqui na localidade de Galópolis, nós podemos visitar logo quando iniciou as chuvas, já afetou imediatamente aquela comunidade, e nós visitávamos uma escola que foi, inclusive, parte do terreno foi levado, né, acabando, inclusive, comprometendo a estrutura da escola. Naquele dia que visitava, o vereador Lucas Carenhato estava saindo da escola, eu cheguei, no momento que eu saí, a vereadora Rose também chegou para ver que era uma situação... Precisa uma parte, vereador. Uma situação muito perigosa ali daquela comunidade. Então, essa limpeza, essa drenagem deve ser feita em todos córregos, rios, e também lá em Porto Alegre já nem se fala em desassoreamento, em dragagem mesmo, a dragagem do Lago Guaíba, que se não fizer, Porto Alegre vai continuamente ser afetada pelas chuvas. Obrigado, vereador Lucas. O senhor está falando lá de Galópolis e quero trazer uma questão bem específica, que eu acho que o único bairro da nossa cidade hoje, né, que tá com as escolas, região, vamos pegar, Vila Cristina e Galópolis, as escolas todas estão interditadas. O Ismael Chaves em Galópolis e as de ensino médio, todas estaduais, e a Renato Delmese. Já que o senhor esteve lá, eu proponho, até já conversei com algumas pessoas da comunidade, eu acho que lá em Galópolis precisa se encontrar uma alternativa, que é o transporte das escolas do ensino médio, dos estudantes, porque eles não podem ficar sem aula, assim, num longo período fazendo atividades à distância. Né? Então, o senhor conhece lá, vários colegas vereadores, acho que é uma luta que nós temos que ter. O Estado tem o Cristóvão, que tem várias salas disponíveis, porque nós não sabemos quanto tempo vai desinterditar o Ismael Chaves e os problemas do ensino médio Galópolis. Então, já que o senhor tocou e é sensível a isso também, acho que é uma luta que nós temos que abraçar, sob pena daquela comunidade, os estudantes ficarem com aula à distância durante muito tempo. Obrigado. Sua parte, vereadora Rose. Não, eu ia colocar que essa é uma preocupação mesmo do transporte nessas áreas. Porque eu vi em nível estadual, vão tentar fazer com blocos algumas escolas, né? Talvez essa seja uma alternativa. Mas eu queria colocar, por exemplo, essa que eu falei ali do Parque dos Pinhais. Se chover, o ônibus está perigoso. Ontem, tanto das empresas como das escolas, a Visat não entra lá. Mas se chover muito, novamente, o ônibus não vai entrar no bairro. E aí, o que as diretoras das escolas da região me disseram? Quando chove, não agora, mas historicamente, metade dos alunos acabam faltando. São os pequenos, acabam faltando a aula. Isso é um problema, né, também. Nós temos que fazer essa discussão no todo. Um problema muito, muito sério. Mas, voltando ali à questão do desassoreamento, é imediato essa medida, porque todos viram o problema das pontes, né? Vários acessos caindo, porque o volume de terra que adentrou nesses rios, né, acabou derrubando os pilares das pontes, mudando o leito dos rios, acabando inclusive com as cidades mais próximas de rios, acabando com diversos bairros, inclusive. Mas, presidente, hoje trago um outro tema também importante aqui, que eu acho que a gente tem que começar a se ocupar, da questão da prevenção, além dessas medidas de prevenção e todos esses recursos que vão vir para, né, vamos dizer, a recuperação das cidades, mas é importante a gente falar sobre o pós-enchente, né? Então, além das mortes de quase 600 mil pessoas que ficaram desabrigadas, as chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul desde o fim de abril,
deve gerar um outro problema para os moradores do estado, que são as doenças em consequência das enchentes. Em uma primeira fase, teremos muitos casos, né, de gastroenterite e de hepatite A, doenças cutâneas, infecções virais e respiratórias, e num segundo momento, as doenças que têm um período de incubação maior, que serão mais preocupantes, por exemplo, a leptospirose e a dengue. No contexto atual, a leptospirose tem ganhado um destaque no Rio Grande do Sul, inclusive cidades mais afetadas, como, né, Porto Alegre, ali a região do Taquari também, ali Estrela, Lajeado, Roca Salles, né, tem ganhado esse destaque devido às grandes enchentes que atingiram a região. As inundações aumentam o risco de contaminação, já que a água das enchentes pode estar repleta de urina de ratos e outros animais, facilitando a disseminação da bactéria. Os moradores das áreas afetadas estão mais vulneráveis, pois muitas vezes são obrigados a entrar em contato com água contaminada durante o resgate de pertences e até mesmo na limpeza das casas ou deslocamento. Mas é importante dizer que a leptospirose ela é uma doença infecciosa causada por bactéria, né, o gênero Leptospira. É transmitida principalmente pela água contaminada com a urina de animais infectados como ratos. E a infecção pode ocorrer quando a pele ou mucosas entram em contato com a água, com o solo contaminado, especialmente nas situações de enchentes. Essa doença ela não é causada por vírus, ela não pode ser confundida com uma gripe. A leptospirose é bactéria e ela leva ao óbito muito rápido. Então os sintomas dessa doença é dores nas articulações, que é muito parecido com uma gripe, por exemplo, mas ela dá também dores nos músculos, uma diarreia, dá náuseas e vômitos, calafrios, pode sentir também a fadiga. Então às vezes a pessoa está se sentindo cansada, vou ficar em casa, vou ficar me recuperando, vou tomar um chazinho aqui, e ela está com um problema muito sério e ela pode virar óbito, né? Dor de cabeça, dor de garganta, mas também a irritação na pele e olhos avermelhados e muita tosse. Então, as pessoas que tiverem esses sintomas têm que procurar imediatamente, né, vamos dizer assim, os agentes de saúde, as suas UBSs, até mesmo o hospital, para, né, averiguar essa doença, porque ela é muito rápida, né, e ela pode levar à morte. É uma doença séria mesmo. Essas cidades que foram afetadas, né, a nossa cidade também, mas nós temos que ver que muitas mercadorias destas cidades vão ser comercializadas aqui. Então, às vezes, nós comprando um fardo, vamos dizer, de água, um refrigerante, uma latinha, nunca se deve tomar imediatamente, né, a água direto dessas. Tem que fazer a desinfecção dessas, principalmente nesse momento, e agora, no momento posterior à enchente, agora que as águas estão baixando, essa comercialização, né, a população tem que estar ciente de jamais tomar diretamente de uma latinha, diretamente de uma garrafa, fazer a desinfecção disso, porque nós podemos ter um surto aqui na cidade de leptospirose, né, já basta todos os problemas que se tem, né, os surtos que tivemos, né, as doenças, coronavírus, enfim, mais, né, a dengue, agora mais essa questão da leptospirose que pode afetar sobremaneira as nossas cidades. Então, ações, né, que nós poderemos, né, tomar, né, de conscientização, repassar a informação. Os órgãos de saúde já estão informando, né, mas é importante que as pessoas tenham esse conhecimento e procurem imediatamente a questão da saúde. E também, dentro daquilo que era comentado aqui anteriormente, nas medidas de prevenção, né, de limpeza das áreas, se tenha o cuidado, né, quanto a essa doença. O controle, principalmente, dos roedores, né, de ratos, enfim. Uma declaração de líder no momento oportuno. Segue em declaração de líder na tribuna, vereador Lucas Dil, PRD. Mas é importante também continuar na questão da solidariedade, da ajuda a essas famílias que estão precisando. Nós estamos visitando muitos bairros, vendo todas as famílias que foram
foram atingidas, a gente se solidariza e procura ajudar na medida do possível, né, para mitigar, diminuir a dor dessas famílias e a recuperação, a pronta recuperação. Foram muitas famílias atingidas, né, na nossa cidade também, mas nas cidades vizinhas. E eu quero dividir aqui uma outra preocupação que a gente tem após essas chuvas e a recuperação, porque agora, num primeiro momento, todo mundo sai na questão da sobrevivência, né, da proteção, de salvar vidas. Né, muitas doações de alimentos, enfim, a sobrevivência. Mas num segundo momento, presidente, a gente vê o retorno para casa, o retorno para o lar. E muitas famílias têm o lar lá todo, né, atingido pela enchente, a questão dos móveis, a questão da limpeza da casa. Mas muitas pessoas não têm nem a casa para retornar. Né? Eu gostaria que compartilhasse uma imagem aqui de um bairro ali da região de Lajeado, é o bairro Nova Estrela, né? Ali na região. São em torno de 300 a 400 residências que tinham naquele local. Parece que foi largada uma bomba lá, né? Olha, não sobrou nada. Então, a saúde, a gente estava falando antes da saúde, da questão né, da saúde do corpo, né? Mas aqui também a gente fala da questão da saúde mental das pessoas agora nesse momento de retomada, que é algo que no primeiro momento causa angústia, o pavor, mas agora nesse segundo momento a tristeza da retomada e principalmente questões voltadas à depressão, né, vamos dizer assim, a saúde pública e os municípios vão ter também que se ocupar, porque realmente foi devastador. Nós aqui em Caxias nós tivemos muitas perdas, realmente muitos danos causados, muita caída de barreiras, enfim, acessos. O município está todo envolvido na questão da restauração, dos acessos, da recuperação da cidade. Mas as outras cidades, né, Caxias nem se compara com o que aconteceu em outras regiões, que foram as cidades devastadas. Né? Porto Alegre mesmo, com toda a estrutura que tem, teve até agora que as águas estão baixando. Mas em municípios ali, como a exemplo do Vale do Taquari, foi devastado. Então, é uma total reconstrução. Nem sei como um prefeito vai agir diante dessa maneira ali, que se perdeu, a gente não sabe mais nem o que é terreno. Terrenos inteiros foram levados, aonde abrir a rua, aonde abrir, né, fazer as residências, né? Então, esse cuidado também, esse olhar sensível às pessoas na questão da saúde mental que vai afetar logo ali. Nesse primeiro momento, nós estamos doando alimentos, né, e roupas, agasalhos. Mas logo em seguida, nós vamos precisar também material de construção, nós vamos precisar de doar geladeira, doar fogão, né, toda a estrutura, mas também uma atenção à saúde mental da população. Nós temos um grupo de amigos que foram nessa região do Taquari ajudar nesse final de semana, e a gente viu a preocupação das pessoas, e foi um grupo de mais ou menos umas 15, 20 pessoas, se dividiram, 10 pessoas não conseguiram chegar em Roca Salles, mas chegaram na região de Estrela. E aquele grupo conseguiu limpar 2, 3 residências só. O trabalho é lento, o trabalho é gradual, mas eles notaram nos olhos das pessoas a tristeza, né? E a decepção, até uma espécie de depressão mesmo, né? De ver aquele cenário, e isso vai afetar a autoestima das pessoas. Seu parte de imediato. É um assunto, sem dúvida, muito importante e que vai desencadear, e a gente já tem contato com voluntários, com pessoas que estão indo até os locais, auxiliar na limpeza. E realmente os relatos que eles trazem assim, são de famílias que estão devastadas, né, de uma dor psíquica que vai exigir, né, um fortalecimento das equipes de saúde mental, de atendimento, até casos de suicídio podem aumentar nesse período. Então a gente tem essa preocupação muito grande, né? E a gente precisa realmente fortalecer, ser solidários uns com os outros para que a gente possa se ajudar, porque todo mundo, de alguma forma,
ficou, né, afetado por essa situação. E essa solidariedade, ela começou agora, mas a gente vai ter que se manter uma parte logo à frente na reconstrução e na ajuda dessas pessoas agora no retorno das suas casas. Seu parte, vereador. Obrigado, vereador Lucas. O senhor traz a saúde ali, a física e a saúde mental. Quando tu começa a listar a quantidade de perdas que se foram rio abaixo, é difícil parar. O senhor fala ali dessa questão da saúde física e mental. O senhor imagina, olha, nós temos tantas pessoas ajudando, se solidarizando e fazendo as doações, indo ajudar as pessoas, e muitos aqui dentro foram, o senhor está fazendo parte disso, os nossos vereadores todos têm ido em loco, e nós estamos sentindo mentalmente essa pressão. O senhor imagina aquelas pessoas que estão lá, que perderam tudo, que tem alguma coisa, mas tem que buscar, ou que seja a limpeza das suas casas, ou a reconstrução das suas casas. Nós aqui estamos sentindo psicologicamente, estamos nos abalando em tentar ajudar, em tentar fazer alguma coisa, e pesa, né? Imagina aquelas pessoas que estão lá. Então, parabéns pelo que o senhor traz aí, vereador Lucas. Quero que saiba que seremos sempre parceiros, do que eu puder contribuir, estaremos juntos, e era isso. Então, parabéns pelo tema que o senhor traz hoje à tribuna. Obrigado, vereador. Eu queria aproveitar esses 3 minutinhos finais para passar um vídeo que circulou na internet. É um vídeo sobre Porto Alegre, mas pode ser aplicado também a qualquer cidade afetada do nosso estado, por favor. Quando tu começa a listar a quantidade de perdas que se foram rio abaixo, é difícil parar de contar, porque a cada momento surge na lembrança mais um, mais outro e mais outro. Um rápido exercício que serve para dar uma dimensão a isso tudo é repassar na memória a rotina diária de cada um de nós, o que é uma triste constatação do tanto que está em jogo. A tua churrascaria preferida, o teu hambúrguer favorito, o teu X de confiança, o café com memória afetiva, o PF imbatível, o bolinho de bacalhau com chopp gelado inigualável, o quilo de sempre com a galera do trabalho, aquele parmegiana insuperável, o galetinho com polenta de sempre. Todos eles ainda corcoviando, tentando firmar o cavalo com cicatrizes e boletos em aberto. Se a gente se afasta um pouco da cena e observa mais de longe, e enxerga também o impacto no produtor de queijo, de leite, de suínos, no tio da erva mate, na tia da geleia, no frigorífico que fornecia pro teu açougue, na vinícola e no produtor de uva que vendia sua safra, no produtor de cerveja artesanal, no alambique, na família que fornecia arroz para a cooperativa, na tia que vendia hortifruti na feira, no barbudo gente boa que fazia aquela farofa caseira, na tia da cuca. Percebe que cada personagem ali representa várias famílias e que elas todas de alguma forma se conectam com a nossa, do familiar, do artesanal, do caseiro até o gigante. Todo mundo naufragou. O complexo de restaurantes do Quarto Distrito, aquele eixo gastronômico do Cais Embarcadeiro, o principal polo de economia criativa do país, onde residiam alguns unicórnios e grandes startups, agências e coletivos que geravam um impacto positivo incalculável na nossa economia e contribuíam para mudar o cartão postal da cidade. Esse texto não é para nós gaúchos de nascimento ou por adoção, porque estamos todos sentindo isso na pele, nos abraçando e enxugando as lágrimas um dos outros. Sabemos bem os dias difíceis que estamos vivendo. Na verdade, esse texto é para ti, que não é aqui do Rio Grande do Sul, e que por mais impactado que esteja, nunca vai entender o que a gente está vivendo. Vamos fazer um combinado? Do lado de cá, a gente promete seguir forte, aguerrido e bravo. A nossa história mostra que desistir nunca foi uma opção. E do teu lado daí, do Mampituba para cima, faça negócios com os gaúchos. Apoie iniciativas daqui. Priorize empresas do Rio Grande do Sul na tua estratégia. Crie relações comerciais com marcas daqui.
Vem pro Rio Grande do Sul, frequente de novo os nossos bares e restaurantes e não esqueçam da gente. É a hora do Brasil todo ser gaúcho. Negócio fechado? Vamos superar.